Boa noite, pessoal. Quem está entrando, boa noite. Estou esperando só o nosso convidado Paulo entrar. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma palestra sobre Outubro Rosa com o Dr. Paulo Lázaro. Só estou aguardando a entrada dele. Isso aí, Paulão. Só. Isso. Oi, daí, Olá, Paulos. tudo bem? Tudo? Aí, agora estamos te vendo. Perfeito. É o Perfeito. celular novo, você sempre fica apanhando para aprender a fazer as coisas nele. Com certeza, Paulão. Tudo bom, meu amigo? Muito bom, muito obrigado por aceitar nosso convite. Muito bom tê-lo aqui junto com a gente. Vou fazer um breve resumo seu, Paulo, apresentar você para o pessoal que já estamos aí com 12 pessoas. Tenho certeza que isso vai ser um sucesso. Vou fazer um breve resumo do Paulo. Paulo é médico, radio-oncologista, trabalha lá na Beneficência Portuguesa de São Paulo, rotariano, e veio hoje falar um pouquinho de saúde da mulher nesse Outubro Rosa para nós. Então, eu acho que só com esse breve currículo que eu apresentei aqui, já dispensa qualquer comentário, né, Paulão? Paulo, quero deixar você bem à vontade. A noite é sua, a palestra é sua, eu só estou aqui de coadjuvante. Seja bem-vindo. Obrigado, daí. Eu fico muito feliz e honrado. Eu estou vendo que tem bastante gente conhecida aí. Obrigado ao pessoal que compareceu. Eu vi aqui a Mônica, a querida Vivian, a Tânia, tem muita gente que a gente conhece e gosta bastante. E a ideia aqui, na verdade, é a gente conversar um pouquinho sobre Outubro Rosa. Hoje eu estava já em outra palestra, eu acho que a gente tem ganhado fôlego com o tempo em relação a esse movimento, que foi um movimento da sociedade civil organizada. O Outubro Rosa veio da década de 90 e entrou como um movimento de conscientização em relação ao câncer de mama para as mulheres, né? Isso foi um marco, inclusive na luta contra o câncer da sociedade civil organizada, porque antigamente não se fazia muita coisa em relação a essas propostas, né, de mobilização e principalmente de educação em saúde, que eu sou um grande fã. Eu acho que a educação em saúde, ela não só empodera os pacientes, porque eles entendem melhor o que eles estão passando, a gente consegue um diagnóstico precoce, mas também empodera a gente, médico, né, porque a gente acaba vendo um engajamento maior, as pessoas realmente entendendo como lidar melhor com a doença. A gente estava agora com uma live no Todos Juntos contra o Câncer, que eu estava participando um pouquinho antes de entrar nessa, sobre retorno ao trabalho de pacientes com câncer, que é algo que é importante, né? Como retornar, como voltar a ter a vida normal como ela tem que ser, né? Então a gente gosta muito do tema, gostaria de lembrar aqui que a gente está numa palestra do Rotary Clube Mauá e que eu sou um grande fã desse clube. Eu sempre estou com o Daír indo lá nos eventos, a gente fica super feliz. O Barão de Mauá é um Rotary que me acolheu desde sempre, e eu sempre que eu posso, eu vou até lá, porque é um clube interessado, é um clube que leva a sério essas questões de saúde,
né? E para quem não conhece o Rotary Club, só fazer uma pequena propaganda, que eu sou rotariano também, né? Aqui normalmente a gente tem um pinzinho do Rotary, que é aquela roda rotária. Hoje é o do Outubro Rosa, mas o Rotary Club é uma entidade também da sociedade civil organizada, né? Somos todos voluntários, a maior rede voluntária do mundo, tem mais de 1.200.000 pessoas e que normalmente faz alguma coisa em relação à sua área de interesse. Então, normalmente isso começa nos bairros, né? Ah, vamos fazer um Rotary Club aqui da Vila Mariana, que é o meu. Aí a gente vai, avalia o... Opa, perdão. Está tocando o celular, um minutinho. Daí eu vou só entrar no outro, aqui um minutinho, eu vou entrar pelo celular, que é melhor. Tudo bem. Fique à vontade, Paulo. Tá bom, um minutinho só. Bem, pessoal, Paulo teve um problema técnico com o celular. Rapidamente ele vai só trocar o celular e a gente já continua com essa palestra que vai ser maravilhosa, tenho certeza. Vamos falar um pouquinho de Outubro Rosa. Então, o Paulo, ele é rotariano lá do Vila Mariana, né? Rotary Clube Vila Mariana. Eu sou do Rotary Clube Barão de Mauá. Temos bastante companheiros presentes na live hoje. Como o Paulo já tinha falado, nós somos uma organização... Opa, ele já está solicitando, já está entrando. Beleza, Paulo. Então, nós somos rotarianos e temos essa responsabilidade civil aqui de passar informações para vocês. Aê, Paulo, acho que agora você está conectado. Eu mudei o celular agora, eu não sei nem o que aconteceu. Ele estava tocando, parou de tocar, mas voltei, desculpa. O bom da modernidade é que dá esses imprevistos. É o ao vivo, né, Paulão? Fazer um ao É vivo. ao vivo, é ao vivo. Ah, eu já vi aqui. É que eu estava naquela palestra que eu falei para vocês, do Todos Juntos contra o Câncer, e eu acho que ela terminou e voltou, e eu estava no YouTube ligado e ele começou com aquela musiquinha lá. Bom, já fazendo a propaganda então, quem tem interesse, é só entrar aqui no Instagram do TJCC, Movimento Todos Juntos contra o Câncer, que também é uma entidade da sociedade civil, como o Rotary, que eu estava comentando com vocês. A gente tem um trabalho bem legal lá e que é bem interessante em relação aos nossos objetivos, que é divulgar o combate ao câncer. Odair, primeiro eu vou comentar um pouquinho sobre como começou essa história toda, né? O que é o câncer, né? Como a gente se previne dele, é uma doença da modernidade ou não? O câncer é uma alteração celular que existe desde que o mundo é mundo, desde que a humanidade se conhece como humanidade, né? A gente vê isso em qualquer pessoa, ela pode ter esse tipo de alteração celular, e eu costumo dizer que essa alteração ela é natural. Como é natural a gente respirar? A gente tem bilhões de células no corpo, e essas células são como as pessoas que estão no mundo, né? A gente tem bilhões de pessoas no mundo, e para uma célula ter algum problema, como eventualmente a gente vê, né, uma pessoa tendo uma alteração, algum problema virando um bandido, virando um ditador, a gente pode ver isso no mundo e também pode ver isso dentro das nossas células. E quem que vai combater isso? Quem combate é o nosso sistema imunológico. Então, o sistema imunológico ele é responsável pelas defesas que a gente tem no organismo, e mais, eu digo mais, ele é o principal responsável, porque normalmente a gente acha, quem defende a gente contra o câncer é a quimioterapia, é a radioterapia, é a cirurgia. Na verdade, a nossa defesa contra o câncer, ela está em fazer a gente estar bem, né? A gente fazer o nosso organismo vasculhar qualquer célula que tenha essa alteração e eliminá-la. Eu arrisco dizer que a gente tem aí vários espectadores, espectadoras nos assistindo, eu e você, e provavelmente todos nós já tivemos alguma célula ali que poderia virar um câncer, tá? Isso
é muito comum, por isso que a gente vê câncer às vezes em crianças, a gente pode ver câncer em adultos e ver câncer em idosos, porque essa célula, ela começa a se multiplicar desordenadamente, inclusive dando metástases. Esse é o princípio básico de uma célula cancerígena, né, se multiplicar muito rápido e dar metástases, e essas metástases, Odair, elas é que vão causar o câncer, né, o que a gente denomina câncer, um crescimento rápido. Até porque, por exemplo, um queloide, outras alterações como meningioma, que são lesões benignas, elas não são cânceres, são tumores, mas não são cânceres, porque elas crescem no local, mas elas não dão metástase. E o nosso sistema imunológico vai lá e ataca essa lesão e faz com que ela não exista mais. Então, a ideia da radioterapia e da quimioterapia, da cirurgia nesse sentido, é tentar resolver o que passou, o que o organismo não conseguiu reter quando a gente teve essa alteração celular. A célula tem vários mecanismos para isso. Um deles é ela deixar de existir, ela perceber que tem algo errado e entra com um mecanismo que ela mesma deixa ela deixa de existir da forma que a gente chama de apoptose, que é uma morte celular programada. Ela mesma fala, opa, tem alguma coisa errada, eu tô me programando aqui para me acelerar o meu crescimento, mas isso não é certo. Ela pega e tem um mecanismo reverso que faz com que ela deixe de existir. Ela se mate, entre aspas. Mas quando esse mecanismo é burlado pelo câncer, vai lá o sistema imunológico e atua, né? Há quanto tempo existe isso, sabidamente, né, pela humanidade? Gente, há muito tempo, né? A gente vê câncer e vê relatos de câncer desde o Antigo Egito. Em 1700 antes de Cristo, a gente já tem o primeiro relato do primeiro tumor, que foi um tumor de mama, em que naquele papiro está escrito que eu poderia até mostrar para vocês aqui depois, em uma outra oportunidade, a gente faz algo que eu possa mostrar esse papiro, que ele é bem interessante, e em que ele versa sobre uma paciente, uma mulher, que tinha uma lesão na mama, e essa lesão, ela parecia um caranguejo, ela tinha como se fosse patas ali naquela região, e por isso veio o termo câncer, né? Então, desde desse primeiro relato, a gente já sabe que existe aí uma chance de ter câncer. E com a evolução da sociedade civil, da própria humanidade, da medicina, a gente passou a ter uma vida muito mais longeva do que era nessa época do Antigo Egito. Até o Antigo Egito, Império Romano, até o início de 1900, a gente não tinha antibiótico terapia, a gente não tinha vacinas. Então, a vida média das pessoas, a expectativa de vida média das pessoas era em torno de 43 anos na década de 40. Tá? Então, as mulheres sempre vivem um pouco mais que nós homens, Odair. Elas vivem em torno de 5 anos a mais. Então, as mulheres 48, os homens 43, 42 anos, e a média aí, de vida dos brasileiros era mais ou menos de 45. O fato é que com a popularização da antibiótico terapia, dos tratamentos, principalmente doenças que hoje a gente vê como doenças banais, né? Tuberculose, sífilis, que é uma doença transmissível, tudo isso a gente foi tratando e tendo menos efeitos colaterais desses tratamentos e também proporcionando a cura dessas doenças infecciosas, né? As pessoas passaram, então, a ter outros problemas, inicialmente problema cardiovascular. Então a gente ouve muito, né, problema cardiovascular, infarto, AVC, né, que é o famoso derrame, e depois a gente teve, além disso, com as medicações para essas doenças cardíacas, um aumento das doenças que a gente denomina câncer, que são várias. Só de próstata tem mais de 7 tipos de câncer. Então, a gente vê que existe molecularmente, né, 7 tipos de câncer molecularmente de próstata. Então, a gente vê que, na verdade, não é só uma entidade, um câncer. São várias
alterações celulares, a depender do tecido que elas se originaram, e que podem causar esse câncer. Umas altamente curáveis, a maioria altamente curável hoje, quando diagnosticada precocemente, outras um pouco menos. Mas o fato é que a gente passando a viver mais, a chance de apresentar câncer, ela fica maior. Me arrisco a dizer, Odair, que se a gente viver 100 anos, nós dois aqui, as mulheres e os homens que estão nos assistindo, a chance de ter câncer é quase 100%. Se a gente viver 100 anos. Então tem que viver 100 anos, tem que se cuidar, tem que ter boa alimentação, atividade física, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas o fato é que a chance de ter câncer, ela aumenta muito com o aumento da idade. Por que isso acontece? Justamente pelo que eu falei, por isso que eu falei da história do sistema imunológico lá atrás. O sistema imunológico, ele é responsável pela nossa defesa, mas quando a gente vai ficando mais idoso, a partir dos 65, 70, 80 anos, ele começa a baixar a guarda. E aí começam a passar essas lesões com mais frequência. Não que não possam passar agora. Tem pacientes que a gente assiste, né, que a gente atende com 25. Meu último paciente pediátrico eu atendi com 6 anos. Então, assim, não é algo que a gente espera e quer, mas que pode acontecer, e principalmente quando está relacionado na idade, nos pacientes mais jovens, a questões genéticas, depois dos 20 anos, aí essas questões aí de realmente ter essa evolução de uma lesão. Para vocês terem uma ideia, gente, a partir dos 65 anos, a chance de alguém ter câncer, ela beira 25%. Então a gente tem que realmente se cuidar, fazer os exames preventivos, que é uma das armas que a gente tem, né? Os exames de diagnóstico precoce, que são as armas que a gente tem para avaliar e para ver se a gente vai precisar fazer algum tratamento, eventualmente uma cirurgia, ou se está tudo bem, se não vai precisar fazer nada naquela época, né, do exame. O fato é que vocês viram que eu falei inicialmente um exame preventivo, depois eu mudei para diagnóstico precoce. Por quê? Porque o exame ele não previne nada. O que previne são as nossas atitudes, né? São a mudança de hábito de vida, né? Alimentação saudável. A gente sabe que a alimentação saudável ela é super importante. Agora a gente tem congressos médicos, congressos multidisciplinares falando só sobre medicação, né? Perdão, sobre alimentação. A alimentação ela é muito importante para esse tipo de diminuição de radical livre, para a gente evitar alimentos que potencialmente possam provocar o câncer. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês: alimentos gordurosos, por exemplo, alimentos que têm alto teor de gordura, embutidos. Uma coisa que eu sempre falo quando a gente vai palestrar, eu mostro uma picanha linda, maravilhosa, a brasileira, que é aquela picanha bem passada, com até aquele pretinho em cima dela. Aquilo é hidrocarboneto, aquilo é uma alteração da própria carne ali em contato com altas temperaturas, que é potencialmente cancerígeno, né? A OMS colocou esse tipo de alimento, inclusive como cancerígeno, há uns 2 anos atrás, né? Para a infelicidade de muita gente. Mas o fato é que a gente tem o câncer como algo que é muito distante da gente, mas ele, na verdade, é um mecanismo natural e que a gente tem que saber lidar com isso, e o que a gente pode fazer para prevenir é esse hábito saudável. Eu gosto de dizer que é aquele prato cheio de cor, sabe? É aquele prato que tem o vermelho, o verde, o amarelo. Quando a gente está comendo dessa forma, a gente não erra, né? Só não pode ser coxinha com pimenta, né? Tem que ser algo que a gente balanceie verduras, legumes com carboidratos, com proteínas. Isso tudo sempre vai ajudar a gente, né? A gente não vai estar errando fazendo dessa forma. O câncer, ele é então, como a gente está colocando algo que é totalmente prevenível, porque a maior causa hoje de câncer no mundo, ela está relacionada aos maus hábitos, como a gente está colocando.
esses maus hábitos, além da alimentação, que a gente já falou, estão relacionados à ingesta excessiva de álcool, por exemplo, que é responsável principalmente pelos cânceres intestinais, o gastrointestinais, né, que vão do lábio até o canal anal. A gente acaba aumentando a taxa de câncer em toda a região que passa o álcool, né? A gente tem distúrbios celulares causados pela ingesta inadequada de álcool, e, além disso, também o tabagismo, que é outro fator muito importante para cânceres, principalmente de boca, de língua, traqueia, pulmão, pâncreas, tem alguns cânceres relacionados. Então, tendo o hábito de vida, né, saudável, evitando esses potenciais patógenos, esses potenciais gatilhos para o câncer que a gente colocou. E claro que não é porque hoje eu comi um churrasco que eu vou ter câncer amanhã, mas é o hábito, a mudança de longo prazo do hábito de vida. Isso ajuda muito, né? Ajuda muito a evitar qualquer tipo de câncer. E, Paulo, você está falando para a gente dessas alterações relacionadas à alimentação. E não tem nada que faz bem? Claro que tem. Né? A gente tem muitos alimentos que fazem bem para o organismo. Eu gosto, como eu falei, de citar essa variação, né, nos pratos, né? Tudo que é vermelho tem beta-caroteno, tem alimentação que ajuda a tirar radical livre, por exemplo, cenoura, tomate, beterraba, ajuda a tirar radical livre do corpo e diminuir essa chance, né, de alguma transformação celular ligada ao câncer. A gente também tem as oleaginosas. O brasileiro tem muito hábito, por exemplo, do amendoim, que não é uma oleaginose, infelizmente. O amendoim, ele na verdade, só contribui com a gente engordando, né? Oleaginosas são outras castanhas, são as castanhas como castanha do Pará, que tem, além disso, também o zinco, que é muito bom, né, ajuda também, mas a gente pode falar da castanha de caju, da noz, né, são várias nuts, né, várias oleaginosas que podem ajudar, né, vários tipos de noz que podem ajudar a gente a diminuir, principalmente um câncer que é pouco falado. Daí a gente aqui está falando de câncer de mama, vai falar sobre rastreamento, vai falar sobre mamografia, mas um câncer que é pouco falado e que acaba acometendo grande parte da população e silenciosamente, o câncer coloretal, que essas oleaginosas, né, essas nozes que a gente comentou, elas conseguem ajudar, né, uma porçãozinha de noz salva vidas também. Ela diminui a chance, uma ingesta baixa de gorduras, elas diminuem a chance de uma pessoa ter esse tipo de alteração celular, principalmente no trato gastrointestinal. A Mônica lembrou aqui castanhas, né, o nuts, que eu falei, não veio o nome castanha, você joga o que veio na cabeça. Mas é isso, as castanhas, que são muito importantes para essa alimentação saudável. Bom, tendo alimentação saudável, o que mais que a gente pode fazer? Eu gosto de dar aquela orientação da Sociedade Americana, Odair, de Medicina do Esporte, que diz que o melhor tratamento como exercício físico, né? Hoje em dia a gente até prescreve exercício físico. O melhor tratamento é a gente fazer uma atividade física moderada de 150 minutos por semana, né? Quanto é isso? 3 vezes de 50 minutos, 4 vezes de 40 minutos, por exemplo, está suficiente, né? Claro que não é aquela caminhada do shopping, não é aquela caminhada de ficar parando de sinal em sinal ou para atravessar a rua, né? Então tem que ser contínua, né? E que a gente aumente o nosso potencial aí cardíaco. Então tem que aumentar um pouquinho a frequência cardíaca nesse tipo de exercício, né? Então pode ser uma caminhada, pode ser natação, pode ser hidroginástica, desde que tenha isso e seja contínuo para a gente ter o benefício desse exercício físico.
Eu gosto muito, acho que isso faz toda a diferença. O exercício físico, ele aumenta nossa defesa do sistema imunológico, por isso que eu explico lá atrás a questão do semi-imune, né? Porque ele é o principal, ela é a principal barreira contra qualquer tipo de câncer que a gente possa ter, né? Principalmente as mulheres com mama e o mês que vem os homens com próstata, né? O que mais atinge a gente, mas qualquer outra coisa pode aparecer. Então a gente aumentando esse nosso, essa nossa ativação aí do sistema imunológico com atividade física, com uma alimentação equilibrada, a gente consegue manter o nosso corpo mais alerta para qualquer uma dessas alterações. Mas e aí? Aconteceu. A gente fez tudo, se cuidou, não bebe em demasia, não fuma, tem uma alimentação balanceada e faz atividade física. Pode acontecer mesmo assim? Infelizmente pode, né? Dessas bilhões de células que a gente tem durante a nossa vida, uma ou outra pode virar o câncer, e aí, se isso acontece, normalmente a gente vai ter que ir pro diagnóstico precoce, que é o ideal, né? Na pandemia, infelizmente, muita gente ficou sem diagnóstico. Hoje eu estava comentando com o Odair antes daqui na prévia aqui da nossa live, né, Odair, falando sobre como aumentou o volume de pacientes dentro da nossa, da nossa especialidade, que é a radioterapia, porque eles ficaram todos represados no ano agora de 2020, 2021, deixaram eventualmente fazer um exame, bolaram, né? Não deu para fazer a mamografia, vou fazer o ano que vem. E isso faz uma diferença grande, né? Eventualmente uma lesãozinha que a gente poderia pegar com meio centímetro, né? A tomografia, a mamografia, obviamente tem suas limitações. Uma lesão que a gente poderia pegar pequenininha, ela acaba aumentando mais. Então, isso acaba fazendo com que o tratamento tenha que ser diferente. Eventualmente, a gente precisa de uma quimioterapia, precisa de uma radioterapia, não só na mama, mas como na drenagem linfática, nos gânglios. Então, tudo isso muda um pouquinho, mas ainda assim, com um tratamento altamente efetivo. Hoje eu posso dizer que eu vivo uma época de ouro da medicina. Eu não sei se o Odair sente isso como médico também, mas é impressionante como mudou, né, Odair? Eu me formei há 15 anos e da minha especialidade há um pouco mais de 10. Como a gente evoluiu? Então, assim, algo impressionante. Pacientes que antigamente a gente não tinha muito o que fazer, tinha 2, 3 quimioterapias, a radioterapia era um pouquinho, tinha mais efeito colateral, porque ela era feita de maneira um pouco mais rudimentar. Isso tudo melhorou. Isso tudo hoje a gente tem uma radioterapia de ponta, tem além de quimioterapia, tem imunoterapia. Então a gente tem um tratamento adequado para essas pessoas, né? De forma que a gente consiga individualizar muito, fazer o tratamento certo para a pessoa certa. Por que eu falo pessoa, né, no Outubro Rosa? Porque não só mulheres podem ter tumor de mama, homens também podem. Né? É um pouco mais raro, que a gente não tem o estímulo do estrogênio que a mulher tem, mas o fato, e não tem nem também o volume glandular, né, de mama que a mulher tem, mas o fato é que os homens também podem e tem que se cuidar. Normalmente a autopalpação é suficiente para o homem, diferente para a mulher que precisa da mamografia pelo volume da mama, né? Mas mudou demais assim, o tratamento que a gente faz. É um tratamento muito mais adequado, muito mais específico, né? E isso deixa a gente muito feliz, porque a gente agora está realmente oferecendo algo que faz uma diferença absurda. Claro que antes também fazia, mas hoje eu posso dizer que câncer, para muitas pessoas, é uma doença crônica. Então, essa frase tem impactante. Em muitas pessoas, mesmo com metástase, a gente consegue dar uma qualidade de vida excelente. E a pessoa super bem. Eu tenho pacientes, né, com tumor de mama que infelizmente fizeram um diagnóstico já com metástase cerebral, por exemplo, e que estão comigo há muito tempo e vivendo bem, né? Que a gente ofereceu a radioterapia de ponta, já estava tomando medicação de ponta, seja hormonioterapia ou quimioterapia, e estão super bem, né? Então, eu acho que a gente está numa época muito interessante da medicina.
Mas para isso, né, para a gente ter o melhor benefício desse tratamento, o diagnóstico tem que ser precoce. Então, a gente fazer o diagnóstico precoce sempre está fazendo os exames, né? Eu comentei lá atrás do tumor coloretal, é importante, tanto quanto a mamografia, uma colonoscopia em pessoas acima de 40 anos, né? Para qualquer pessoa, ele muda realmente o prognóstico e salva muitas vidas, né? E a gente tem uma diferença entre o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Mastologia, né? Qual é a idade certa? 40, 45. Mas o fato é, fazendo o exame com periodicidade, ou seja, para mim, a partir de 40 anos, né, fazendo a mamografia anualmente, ela não tendo nenhuma alteração, a gente consegue pegar qualquer lesão pequena e tratar de maneira bem adequada, né? Então, acho que esse é o principal recado, assim, o que a medicina oferece. Então, a gente, apesar da pandemia, apesar de tudo o que a sociedade acabou passando nesse período, né? A gente tem o primeiro Outubro Rosa, porque o do ano passado, acho que estava todo mundo assustado, eu nem lembro de ter feito lives, assim, de Outubro Rosa. Eu acho que, né, acho que a gente teve um susto, assim, tava todo mundo ainda meio atônito, o que vai estar acontecendo. Acho que eu tive até Covid um pouco depois de outubro, né? Eu mesmo acabei me infectando, né? Por estar ainda em campo, né? Ainda tratando pessoas. Mas o fato é que a gente precisa se cuidar, não dá para deixar de se cuidar, não dá para deixar de fazer atividade física porque tem Covid, não dá para deixar de se alimentar bem porque tem Covid, né? A gente tem que voltar pelo menos à nossa rotina de se cuidar, do autocuidado. Isso faz toda a diferença, né? A gente se cuidar para fazer para realmente fazer o que a gente pode pela nossa saúde. Acho que esse é o principal recado, né? Que a gente tem que dar em qualquer live, né? As pessoas, elas eventualmente podem se esquecer desse autocuidado, mas ele é tão importante quanto qualquer genética, quanto qualquer melhora da qualidade técnica da medicina, né? Acho que esse é o principal recado que a gente tem que dar num evento desse. Ô, Paulão, você falou uma coisa aí que me chama a atenção e nas lives que eu venho fazendo é uma coisa que eu prego bastante. Nossa prescrição médica vem mudando, né, cara? Você falou bastante, a gente falou bastante de câncer. Câncer, geralmente, a gente não prescreve medicação, né? A gente prescreve uma terapia, ou radioterapia, ou quimioterapia. Então, é um pouco diferente esse tipo de prescrição. Mas uma coisa que eu notei muito na medicina é a inversão do que a gente prescreve, né? A gente sempre prescrevia, né? Na cardiovascular lá, sempre captopril, simvastatina, aquelas coisas todas. E depois, por último, exercício físico e boa alimentação. E hoje a gente vê que em todos os congressos, tudo isso mudou bastante, que primeiro vem alimentação saudável, exercício físico, e é legal ver você falando hoje aí na área de oncologia, que isso também é importante na oncologia, que a gente não tem que mudar o estilo de vida da gente, porque isso que está levando a gente a ter mais doenças cardiovasculares, mais doenças em geral e, consequentemente, também mais câncer, né? Acho que foi legal essa sua introdução aí, foi bem interessante. Não, bicho, e assim, tá mudando até, sabe que, como eu tava falando lá no começo da aula, da aula, né, do nosso bate-papo aqui, quem viu lá no início, eu falei, então, a gente saiu de uma era que as pessoas, infelizmente, a gente perdia muita gente, perdia muitas vidas por conta de infecções, né, infecções hoje que são banais, né, a pessoa morria por diarreia, é impressionante, assim, uma coisa que hoje a gente não está habituado mais a ver. E essa questão, ela passou depois para as mortes cardiovasculares e hoje o câncer já passa a ser uma das maiores causas de morte das pessoas. Claro, nossa lataria aqui, né, tem prazo de validade, não tem jeito também. Mas o fato é que a gente está, aos pouquinhos, conseguindo vencer muitas doenças que tiravam a vida de muitas pessoas. Hoje no Brasil ainda assim a maior causa de morte é cardiovascular, mas em vários países do mundo onde a gente conseguiu implementar esse tipo de
de melhora na qualidade de vida das pessoas, em hábitos, e também com as medicações, principalmente cardiovasculares, as pessoas passaram a morrer muito menos desse tipo de doença. Eu estava falando para vocês da expectativa de vida no Brasil, né, de 45 anos, na década de 40, hoje é de 70 e pouco, 78, 79. Na Coreia do Sul, mais de 80, mais de 89, 90. Né? Então, ou seja, expectativa de vida, gente, estou falando da média. A gente tem o maior número de centenários lá na Coreia do Sul. Então as pessoas vivem demais, vivem bem, né? Eu acho que o grande recado também, claro, é a gente viver adequadamente, né? Viver não só muito tempo, mas viver com qualidade. Isso só vai conseguir quem se cuida. Não tem jeito. Não tem fórmula mágica, não tem remedinho que resolve. É você ter uma qualidade de vida adequada, é você saber os seus limites e respeitá-los, principalmente, né? Eu acho que é muito importante a gente saber como lidar com tudo que a gente vê hoje que chamativo, né? Hoje a gente entra numa loja, se der, você leva todo o chocolate, né? Você vai olhando, vai pegando, não sei o quê. Você vai numa churrascaria, se come como se não houvesse amanhã. Será que precisa disso? Né? Será que a gente tem que ir nessa vibe enlouquecida, ensandecida? E isso, na verdade, é um pouco do que a gente tem até do prévio, né, antes da modernidade. A gente, para sobreviver, precisava disso. Não dava para deixar a comida ali e você ir embora para casa. Você recolhe tudo que você pode para comer. Né, não realmente o amanhã poderia não existir na época, principalmente pré-histórica, e quando a gente tinha dificuldade, né, da agricultura. Hoje não. Então, colocar a nossa cabeça para funcionar e levar a sério essas recomendações, porque elas são importantes mesmo, né? É claro que eu não estou falando para ninguém aqui, não beba nunca mais, se todo mundo estiver socializando lá no Natal, você não pode beber uma taça de vinho, não coma churrasco de jeito nenhum, não, mas é o caminho do meio termo, né? É você saber se cuidar dentro desse caminho do meio termo que vai fazer bem para você, com certeza. Eu hoje estava palestrando lá num grande grupo de radioterapia, né? E a ideia era falar um pouco com o pessoal que trabalha nesse grupo sobre os benefícios, né, de todas essas alterações. Claro que eu falei um pouco mais da radioterapia lá, porque tem tudo a ver, né? Era um grupo de maquinário, de rádio, mas o fato é que eles fizeram umas perguntinhas no final e ficou. Eu fiz essa pergunta propositalmente. O que é mais importante? A parte genética ou a parte ambiental? Ou seja, é a genética da pessoa que causa o câncer ou é o ambiente, ou é os hábitos de vida que ela tem e tudo? E a resposta ficou equilibrada. Eu até falei, gente, olha, eu devia ter forçado mais isso, porque a parte genética ela é importante, claro, mas para um número pequeno de pessoas. A gente sempre lembra da Angelina Jolie, lá quando ela teve que fazer a dupla mastectomia para evitar câncer, mas isso é um caso muito específico de uma paciente com BRCA mutado, que a chance de ter câncer é muito aumentada, né? E, como eu falei, é um nicho, é bem específico. A maioria das pessoas, elas acabam tendo câncer, qualquer tipo de câncer, por conta de fatores ambientais e também pelo seu próprio organismo, né? Antes de deixar você fazer a outra inserção, e também tem umas perguntas que eu vi aí, eu gosto de contar uma história. Que quem não conhece um casal de idosos, uma história de casal de idosos, em que a gente perde, um dos cônjuges falece, né, perde um dos cônjuges, e logo depois o outro cônjuge falece também, né? O marido que perde a esposa que perde o marido e perde a razão de viver, perde o entusiasmo e acaba falecendo logo depois. Isso, na verdade, provavelmente, e a ciência tem mostrado isso para a gente, que há uma ligação muito grande do nosso sistema imunológico com o nosso humor. Então, aquela pessoa muito deprimida, ela acaba também deprimindo o seu sistema imunológico e fica aberto para infecção, para um novo tipo de câncer. Eu, inclusive, tive isso na minha família.
né? Então eu perdi o meu avô. Minha avó já tinha falecido há alguns anos, há vários anos, e eu perdi o meu avô e a companheira dele faleceu 2 meses depois, né? E não necessariamente só de câncer, que pode acontecer, mas nosso sistema imunológico também nos protege das infecções. Então, pode acontecer também múltiplas outras coisas que tenham relação com essa questão, né? Então, acho que a saúde, ela obviamente está nessas medidas que a gente colocou do corpo, mas também aqui, né? Tem uma ligação muito importante, tudo é interligado. Então, aqui tá uma cabeça boa, seja enfrentando câncer ou enfrentando qualquer situação que a gente tenha na nossa vida, faz uma diferença absurda para melhora de qualidade de vida e uma vida equilibrada e longeva. Legal, Paulo. Bem, Paulo, desde já não deixo de agradecer sempre. Ó, tem um monte de gente elogiando aí, um monte de fãs seus. Acho que tem um monte de paciente sua aí assistindo a live, Paulão. Mas, gente, primeiramente agradeço. Paulão, a gente está com quase 800 pessoas visualizando aqui, pelo que eu estou vendo, bem legal. Fico feliz que está tendo essa repercussão, porque assim, a gente divulgou muito e o nosso objetivo é que isso chegue ao maior número de pessoas possível, né? Quanto mais pessoas a gente chegar, mais a gente consegue aí prevenir, né? Afinal de contas, sempre falo, prevenir é sempre melhor do que remediar. Ou até prevenção é um remédio, né? Então a gente precisa prevenir o máximo possível. Paulo, tem uma pergunta da Ana Lúcia. Ela pergunta o seguinte: pólipos podem virar câncer? Então, é uma pergunta que eu tinha visto já estava pensando em responder. Acho que é uma pergunta bem interessante. É, o que normalmente não é câncer, que a gente acaba confundindo com câncer? A maioria dos nódulos mamários não são cânceres, né? A maioria das dores mamárias não são câncer também. A gente vê que a maioria das vezes as patologias benignas elas assustam mais que o câncer, fazem com que a paciente procure o médico, mas na verdade elas não são, eventualmente até pode achar um câncer lá, mas não é ele que está causando essas alterações. O pólipo, normalmente a gente, acho que ela está se referindo a pólipos gastrointestinais, alguma coisa assim, esses sim podem virar câncer, então por isso que é importante a colonoscopia, né? Um pólipo pode se desdiferenciar num câncer, mas em relação à parte mamária, né, qualquer alteração que a gente tenha com nodulação, com dor, está relacionado a algo benigno, normalmente, claro, a não ser um tumor localmente avançado, que realmente aquele nódulo vai crescendo, e a gente vê ainda, infelizmente, ainda em algumas idosas, né, que acabam não procurando, acham que é normal, tem vergonha até de mostrar e acabam deixando alguma lesão crescer. Mas dificilmente hoje a gente vê isso, né? É algo que nos estimula, porque é muita gente sendo bem cuidada, sabe? As pessoas realmente estão mais atentas a qualquer lesão nodular na mama, qualquer alteração axilar, porque eu vou dizer um negócio aqui, talvez o pessoal mastologista ou da radiologia queira me matar, mas eu acho super importante a palpação de mama, né? Acabou ficando um pouco mal vista pela comunidade médica, porque muita gente às vezes palpa a mama e acha que tudo bem, então não vou fazer a mamografia, mas não, são exames complementares. Quem conhece melhor a mama da mulher é ela mesma, não é o médico dela, não é ninguém além dela mesma. Então, a autopalpação ajuda muito, né? Que eu falo, sempre palpar a mama dessa forma, para tentar pegar qualquer nódulo e com alguma. Como ela escolher, da melhor forma que ela escolher, mas que pegue toda a mama. Tem gente que fala da forma circular, outros de baixo para cima e da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, tanto faz, mas desde que tente pegar grande parte da mama, é uma boa forma e sempre na mesma semana do mês. Se a mulher menstrua, idealmente depois, né, porque a mama desincha um pouquinho e fica melhor, e alguns dias depois, e sempre nessa mesma época. Se a mulher não menstrua mais, aí ela pode fazer
também, idealmente, que ainda tem umas alterações hormonais, nas mesmas, não na mesma proporção, mas existem ainda, então a mulher fazer sempre na mesma época. Homens também, se palpar, né? Eu estava comentando no começo, o homem não consegue fazer mamografia, mas a gente tem 1 a 2% de homens aí que tem câncer de mama, tem glândula mamária. E às vezes é tabu, né? Tem medo de tocar. E é uma coisa simples, né? Esse toque na mama do homem, até porque para chegar na parede costal é muito mais fácil que para a mulher, né? Porque a mama é pouco volumosa, então faz uma diferença bem grande para essa avaliação, principalmente do homem, né? Que só tem isso para fazer em relação à mama, né? Nessa nodulação que a gente procura aqui. O homem também é mais fácil de ver também, né? Normalmente ele acaba conseguindo ver melhor do que a mulher, porque a mama da mulher normalmente é mais densa e é maior que a do homem. Bom, a gente tem, na verdade, outras perguntas que eu acho que eu vi aqui. Boa noite. Eu tinha visto uma, não sei se ou eu estou enganado, você viu alguma eu, daí eu tinha visto uma outra. Estão perguntando, Paulo, o seguinte. Diagnostiquei, vi que eu tenho um nódulo na mama, né? Eu acho que foi a Soninha que colocou. O que eu devo fazer? Né? Eu sei, procurar um médico, mas ele deve pedir o quê? Ultrassom, deve pedir mamografia, se fala muito hoje em ressonância magnética. O que você Quando fala? ela diagnostica tumor de mama, quando ela faz o diagnóstico. Isso, como no autoexame ela viu que tem um nódulo. O que ela deve fazer? Entendi. Primeiro, nódulo não precisa ser algo que te assuste. A maioria das vezes que a gente palpa nódulo na mama é o fibroadenoma, que é uma doença benigna. Então, nódulo não é igual a câncer de mama. Então, quem está ouvindo a gente aí, não fique tão preocupada quando tiver um nódulo, principalmente próximo de período menstrual, em amamentação, mas palpando o nódulo, procura. Caso ele persista por mais de 2 a 3 dias, não custa nada ir até o médico avaliar essa nodulação. Isso é importante, o nódulo, principalmente aquele que você nunca notou na mama. Esse nódulo é o nódulo que é importante a gente avaliar. Porque tem aqueles nódulos também que a pessoa tem há muito tempo, né? Gente com fibroadenoma, que tenha outras alterações. Isso pode causar uma inquietação, alguma preocupação, mas desde que a pessoa seja seguida por especialistas, né, eu acho que vale a pena. E o exame base é mamografia sempre. A não ser que a mulher seja jovem, tá? Ainda pré-menopausa, que a mama é muito densa, que a gente fala, que na mamografia não aparece tão bem nenhum nódulo. É bem claro quando a gente vê essas mamografias, a mama densa é difícil de ver nódulo. A mama a mama menos densa, que é da paciente pós-menopausa, o nódulo aparece ali, fica mais fácil da gente avaliar. E nessas pacientes pré-menopausa, o ultrassom ajuda muito. Então, o ultrassom ele complementa a mamografia, avaliando o nódulo de uma maneira mais adequada, né? Não tem tanto artefato, porque a densidade ela acaba atrapalhando a gente de ver alguma nodulação. Eu sou fã também da ressonância. A ressonância seria um exame complementar, que eu acho que acaba fazendo basicamente quem já está prestes a fazer o diagnóstico, já tem um BIRADS 4, que é aquele laudo que o radiologista dá, em que há uma chance muito grande de ser câncer de mama, mas também não é certeza. Várias pacientes minhas já vieram para mim antes da biópsia, porque tinham BIRADS 4 e no final não era nada. Não tinha, né? Mas que a chance de ser é alta, né, do BIRADS 4, o fato é que a ressonância ela complementa muito bem esse exame para as pacientes que estão em tratamento e que a paciente que faz químio antes da cirurgia. Que uma das coisas que também os estudos mostraram para a gente que é possível fazer, eventualmente, em algumas pacientes, quimioterapia antes de uma cirurgia, quando você tem a biópsia confirmatória do câncer de mama e esse câncer é avançado. Quando o câncer é avançado, eventualmente você faz a químio, você até consegue preservar a mama de uma paciente, né? Uma das coisas que eu sempre falo para todo mundo que vai no meu consultório é a mamografia, a radioterapia, ela consegue fazer com que a gente mantenha a mama, porque antigamente, sem a radioterapia, você tinha que fazer mastectomia em praticamente todo mundo, se a pessoa tinha lesão assim ou lesão assim.
porque a chance de voltar à doença chegava a 25, 30% em qualquer cenário, lesão pequena ou lesão grande. Com a radioterapia, eu consigo só tirar o quadrante e fazer a rádio, e a chance de voltar é muito baixa. 9 em cada 10 mulheres fica curada, mais de 9, 93%, 95% das mulheres ficam curadas. E hoje a quimioterapia faz esse papel também. A gente consegue, às vezes, preservar a mama naquelas pacientes em que tem um volume aumentado e que a gente diminui o volume com a quimioterapia e acaba fazendo a radioterapia depois, né? Então, a quimioterapia, tendo essa resposta, né, a gente faz uma cirurgia conservadora depois. Então, acho que é uma chance, sim, da gente utilizar essas ferramentas para poder fazer o tratamento. Deixa eu apresentar para vocês o Pedro. Olá. Ele veio aqui falar um oi. Prazer, Pedro. Seja bem-vindo. Papai. É o Godzilla. É sério. Por favor, não só ficar assim. É live, né? Fazendo ao vivo, Paulão. Fazendo ao vivo, tá isso aí. certo. Paulão, a gente não quer te incomodar, a gente já Imagina, ficou muito tempo aí. Só para tem uma última pergunta aqui que eu acho que é importante para não ficar dúvida. E essa pergunta me preocupou porque foi feita. Tem a Teixeira, não sei o nome, primeiro nome, ela fala assim: o ultrassom é mais específico, né? Eu sei a sua resposta, mas eu queria que você respondesse essa última pergunta para nós e aí a gente encerra. O ultrassom, Odair, ele, na verdade, os dois se complementam, tá? A radioterapia, o ultrassom, ele tem algumas diferenças em relação à mamografia, mas ele é muito também examinador dependente. A hora que o ultrassonografista coloca na mama, às vezes ele pode, de repente, não conseguir ver a lesão, às vezes pode ter alguma dificuldade, principalmente para mamas volumosas, é difícil, porque o ultrassom ele tem também um limite que a gente consegue enxergar essas lesões. A mamografia, então, ela ajuda muito, principalmente nas lesões mais profundas, e eles são exames complementares, a verdade é essa, né? Eu vejo muito assim, como eu expliquei para vocês, mamografia mais para pacientes pós-menopausa e a ultrassonografia para pacientes pré-menopausa, mas os dois exames são feitos eventualmente nesses dois grupos de pacientes, né, e se ajudam. Legal. Paulão, gratidão eterna. A pessoa que fez a pergunta, ela acabou falando aqui pra gente, a Miriam. Né? A Mônica aqui está elogiando, muito fofo, a vida como ela é, adorou seu filho aí. Na pandemia, né? Porque antigamente não tinha isso, né? Exatamente. Paulão, agradeço. Nós do Rotary Clube Barão de Mauá agradecemos vocês aí do Rotary Clube Vila Mariana. E queremos agradecer aí, você dedicar essa 1 hora para a gente aí, com sua experiência, com sua expertise aí no assunto. Agradeço muito e vamos parar de incomodá-lo um pouquinho aí, deixar você com sua família aí um pouquinho. Gratidão, Paulo. Um abraço. A gente se fala, eu acho que o legal é a gente tirar essa lição daqui, né? Você vê que eu estou aqui com meu filho, querendo dormir, querendo celular, querendo brincar, mas ao mesmo tempo, assim, eu acho que é tão importante para a gente que está nessa loucura toda que tem sido a pandemia, né? Se cuidar e assim, às vezes é difícil, né? Por exemplo, claro que é mais fácil a gente estar num lugar, numa palestra. A gente está numa palestra, está conversando, mas assim, também é algo que é cada vez ao outro. Agora chega a terceira. Olha só. Eu virei até a cuca aqui, sem querer. Então, e a ideia assim, nessa loucura toda, nesse furacão todo que a gente vive, a gente conseguir se cuidar e dar tempo disso, né? Como eu estou tendo tempo aqui com as crianças brigando, brincando, e você aí tem sua família, que eu sei, e eu sei como é,
né? Mas acho que assim, a gente tem que conseguir tempo para se cuidar e para fazer as medidas que são necessárias, tanto para evitar câncer de mama, quanto para ter uma qualidade de vida melhor, ter uma longevidade maior. Isso só, como eu falei, não tem segredo, não tem caminho fácil, não tem um caminho curto. É atividade física, é uma boa alimentação, a gente realmente se amar e se cuidar. Hoje, naquela palestra que eu falei lá que eu tive, que eu tive nessa empresa, e depois a gente teve uns depoimentos de pacientes, foram muito esclarecedores, foram lindos, e a ideia era justamente essa. Ele ficou perguntando aqui até agora se podia eletrônico. A hora que eu falei pode, ele já foi ligar a TV. Que safado. Tá lá, já tá ouvindo o barulho da TV, eu vou ter que ir lá desligar. Mas o fato é assim, que a gente vê muitas pessoas com dificuldade. Claro, todo mundo tem, mas... Vai lá, vai lá. A gente vê muitas pessoas com dificuldade, e todo mundo tem, não é? A vida não é fácil para ninguém, né? Então, o recado que vamos tentar voltar a um mínimo de normalidade, né? Vamos tentar ter as nossas vidas de volta, porque com certeza faz toda a diferença para a nossa vida, tá certo, Daí? Obrigado, meu amigo. Obrigado, Paulão. Até a próxima. A minha filha faz assim, junto. Opa, esse é chique, hein? Esse é chique, esse é da nova geração. Os dois É chique, essa eu não conheci ainda não, essa é chique. É assim, ó. Eu já conheço agora. Assim, eu faço assim pra ela, que o meu é assim, né? Ó, o meu é assim, tô esse aqui é assim. aprendendo, hein? Ó, e ainda faz outra aqui embaixo. Nossa Senhora. Exato. Valeu, Paulão. Obrigadão. Valeu, meu amigo. Quem nos assistiu, agradeço essa popularidade que a gente teve hoje. Fiquei muito feliz. Até uma próxima, Paulão. Obrigado. Até mais. Beleza, meu amigo. Obrigado. Eu que agradeço. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, meu amigo.